Minha diretoria, tudo que no futebol brasileiro equipara o futebol brasileiro ao restante do mundo, normalmente é um grande fracasso. E você pode listar isso por gostos pessoais. Por exemplo, eu acho pontos corridos uma merda. Você pode gostar, não tem problema. Adaptação de torcidas ao estilo europeu de estádio, ao público que frequenta o estádio, a despopularização do estádio, a forma de jogar futebol. O futebol brasileiro se tornou um futebol muito menos técnico e mais coletivo do que era, etc. Tudo isso para se adequar ao planeta Terra. Mas algumas dessas adequações são grandes erros, na minha opinião. Por exemplo, quando o futebol brasileiro coloca os times para entrar protocolarmente no campo, igual um time europeu, você perde boa parte do nosso espetáculo, que é a entrada de cada time. A vaia pro time que é o visitante, a puta festa pro time, né, que é o da casa e tal. Você perde essas características que são coisas nossas. Você tira a bandeira do estádio, você tira o torcida visitante, você tira o papel picado, você vai tirando as características que fazem, por exemplo, a gente ligar a televisão e ver um jogo do Campeonato Argentino e falar, porra, que do caralho. Né? Por quê? Porque se mantém uma cultura. Então, o argentino tem duas coisas mais que o brasileiro. Primeiro, a autoestima, e o segundo, tem mais do que se fuder. Mas a questão da autoestima é uma coisa que o brasileiro nunca teve. Então, a gente muda tudo e adapta tudo ao que é de fora. E aqui vão algumas coisas relevantes. Os estádios do Brasil, eles tinham uma diferença, os campos, né, no Brasil, eles tinham uma diferença de tamanho. Você tem uma base mínima e uma máxima na FIFA autorizado, e essa discrepância é muito grande. Então você pode ter um campo, por exemplo, de 105 metros por 67, como era São Januário, e você pode ter a Serra Dourada de 110 metros por 75 metros. Você pode ter o Morumbi, que era de 108 por 72, e você pode ter a Arena Corinthians, que sempre foi 105 por 68. Você pode ter os mais diversos tipos de estádios de dimensões do gramado. O que isso gerava? Isso sempre gerou no futebol uma competitividade diferenciada. Por quê? Porque você tem um jeito de jogar na Vila Belmiro, e quando você vai jogar na Vila Belmiro contra o Santos, só o Santos sabe como é que joga naquele campo, e que o Santos está acostumado a jogar naquele gramado e naquele campo, naquelas dimensões. Quando o time que joga no Serra Dourada vai jogar na Vila, ele tem dificuldade, mas quando vai jogar no Serra Dourada, o Santos também tem dificuldade. Então, essa troca sempre foi muito maneira. Por quê? Porque gerava uma dificuldade extra e um equilíbrio a mais, além da questão de grana e de qualificação técnica. Então, isso quando foi tirado no futebol, foi tirado com certeza por alguma dessas pessoas que estudou marketing esportivo pra caralho e que nunca esteve numa arquibancada, nunca foi louco pro futebol e nunca foi perguntar pra jogador, dirigente, caralho, o que eles achavam. Porque, né, padroniza, agora joga todo mundo igual. Mais ou menos, porque isso equilibra a questão financeira. Ou seja, quem tem mais dinheiro ganha mais jogos. Porque todos os jogos ficam iguais. São todas é tudo a mesma coisa. Todo o campo é idêntico. Então, aquele time que tem mais dinheiro ganha os jogos em casa e fora. E se gera mais discrepância no futebol e se perde mais ainda os atrativos, os detalhes, né? As características, os detalhes que nós temos no futebol. Jogar no Serra Dourada, jogar no Morumbi, jogar no Maracanã. Quantos jogos você viu no Maracanã daqueles que aos 30 do segundo tempo era uma pelada de tão grande, todo mundo cansado e tal, coisas que não aconteciam tanto no Pacaembu. Por quê? Porque era menor, porque o jogo era mais compacto, etc. Enfim, características do futebol. Aí veio a novidade. Em 2016, o Atlético Paranaense bota a grama sintética no estádio. Eu não sou contra a grama sintética não, tá? Só para esclarecer como as coisas tentam mudar de um jeito e o sistema arruma um jeito de fazer diferente. Ele vai tirar vantagem de alguma maneira. O Atlético foi o mais malandro, foi o primeiro. Falou, não tem mais a dimensão do campo para fazer a diferença aqui, cada um tem a sua arquibancada, as arenas estão muito parecidas, o perfil do público é muito parecido, quem não tem R$60 para ir no estádio não pode, né? Como é que faz? Um pai com 2, 3 filhos, como é que vai no estádio? A classe social mudou completamente no estádio e tal. Ficou muito semelhante, né? As torcidas, ficou muito parecido. Eu vou jogar com grama sintética. E o Atlético Paranaense muda consideravelmente os seus resultados de 2016 para frente. Não é por causa da grama sintética, mas é evidente que ela tem um peso. É evidente que jogar no estádio do Atlético Paranaense tem um peso. Agora vem o Botafogo e faz a mesma coisa. E o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro. Entrando no Campeonato Brasileiro, as vias de demitir um treinador com problemas técnicos e a torcida reclamando e o time não estava rendendo, etc. E hoje o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro. Será que isso é uma coincidência? O Palmeiras, por exemplo, é um dos líderes do Campeonato Brasileiro, um dos protagonistas do futebol brasileiro há algum tempo, mas também trocou o gramado dele por um gramado. Hoje, se você for na tabela do Brasileirão e pegar a classificação em casa, você tem o Botafogo em primeiro com 18 pontos,
o segundo é o Flamengo com 13 e o terceiro é o Palmeiras com 13. O Palmeiras tem um jogo a menos do que o Flamengo e o Botafogo em casa. Então vamos imaginar que o Palmeiras aqui iria 16, nós teremos exatamente Botafogo e Palmeiras. O Atlético Paranaense, por exemplo, dentro de casa tem 12 pontos e um jogo a menos. Se ele somar, ele vai a 15, o que faria com que os 3 primeiros fossem Botafogo, Palmeiras e Atlético Paranaense. Os 3 times que têm grama sintética dentro de casa. Se você for para visitante, o Botafogo cai para 7º, o Palmeiras se mantém em 3º e a equipe do Atlético Paranaense cai para 11º. Ou seja, tem uma discrepância, tem uma vantagem, entre aspas, técnica, que não é errada, tá? O que eu estou dizendo é que o erro foi tirar a vantagem técnica no tamanho do campo. Por quê? Porque vai se criar novas formas de obter vantagem técnica em cima do seu jogo em casa. É o natural do ser humano. Você vai tentar sempre ter nos seus domínios a maior possibilidade que você tem de ganhar uma batalha. Então você vai fazer uso de tudo que você puder. Se eu puder ter uma grama diferente que eu conheço melhor que o adversário, eu vou ter. Se eu pudesse ter uma dimensão de estádio diferente, eu vou ter. E aí você vai criando outras barreiras no campeonato, outras formas de equilibrar o campeonato, que não seja só essa discussão da libra de quem que vai ganhar mais direito de transmissão, quem que vai ganhar menos. Você tinha um campeonato mais equilibrado, você tinha um campeonato onde tinha um mata-mata no final, que era possível um time engrenar ali no final e ganhar o campeonato. Você tinha uma série de circunstâncias, né, que hoje são cada vez menores e cada vez mais privilegiam que 2 ou 3 clubes com maior investimento simplesmente comecem um ano. A gente sabe que um desses 2, 3 times vai ser campeão, que não era o cenário que a gente tinha antigamente. Antigamente a gente podia chegar e falar, então a gente sabe mais ou menos quem são os 8, 10 que vão se classificar. Passou 8 daqueles 10 que a gente imaginava, irmão, dali pra frente, a gente não sabia o que ia acontecer. Ah, mas eu prefiro pontos corridos por causa da justiça. Eu já provei 1 milhão de vezes aqui que é uma puta de uma mentira. A história que pontos corridos gera justiça e igualdade. Ele é muito mais injusto do que o campeonato com o final de mata-mata. Mas essas questões do campo, vocês veem como elas são superadas? Se padronizou os campos, imediatamente você criou uma outra forma. Sabe o que vai acontecer? O Corinthians já tem um gramado misto. Daqui a pouco o Corinthians vai achar uma grama artificial que ela é 10 milímetros mais baixa do que a outra. E aí ele vai falar, opa, quando eu jogar aqui, só eu sei jogar nessa grama. Aí daqui a pouco o Cruzeiro vai lá e vai colocar uma grama 10 milímetros mais alta que a outra. Aí o outro vai colocar uma grama mais emborrachada que a outra. E aí nós vamos ter o quê? Aí vai chegar um presidente da CBF, alguém vai falar assim, agora grama igual para todo mundo. Vai fazer um esquema ali com alguma empresa com fornecimento de grama, vai ser oficial, obviamente, né? Vai fechar contato com todos os clubes do Brasil, alguém vai ganhar dinheiro por fora e nós vamos ter o mesmo gramado para todo mundo no Brasil, porque é assim que funciona no Brasil. E aí eles vão criar outra forma. Entendeu? E vão se criando formas que não precisava ter mudado o tamanho do campo. Que se libere as gramas e que se libere o tamanho do campo. Porque aí cada time vai ter as suas características e o equilíbrio vai ser ainda maior. A busca por um grande campeonato era a busca por um equilíbrio, é a busca pelo máximo possível que você tiver de atrativos em todos os eventos. Mas infelizmente o futebol brasileiro pensa apenas naquilo que pode fazer o meu time ser melhor do que o seu, a minha administração ser melhor do que a sua e eu, dirigente, ser um grande famosão importante e você, adversário, ser massacrado. Ninguém pensa em aumentar o bolo, é só para brigar pela fatia maior do bolo pequeno. E assim segue o jogo.